Vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Olá, bem-vindos todas e todas. Hoje vamos conversar a respeito da questão regional e o capitalismo. E temos como nosso convidado o professor e pesquisador Luiz Felipe Leão Maia Brandão. Luiz, bem-vindo ao podcast Sem Fronteira. Salve, salve, camaradas. Vamos bater um papo aí sobre a questão regional e suas particularidades. Que bom, Luiz. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast Sem Fronteira. Bom, o Luiz, nosso convidado, ele é graduado e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, doutor em Planejamento Urbano e Regional pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e atualmente é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Erechim. E trabalha com os temas de pesquisas relacionados ao planejamento urbano e teoria e história da arquitetura e do urbanismo. Luiz, o tema da nossa conversa hoje é a questão regional, e tuas pesquisas, a tua tese, enfim, elas vão todas nesse sentido, E me parece que, para a gente iniciar essa nossa conversa a respeito da questão regional, é importante nós termos noção, ou dialogarmos um pouco, a respeito das dinâmicas sociais, econômicas, enfim, que historicamente se realizam e que dão sentido a essa discussão da questão regional, Então, antes da gente debater algumas outras questões relacionadas especificamente à região como categoria, eu gostaria de te questionar um pouco a respeito das características da formação social brasileira. Ou seja, o que a gente pode destacar como um fator caracterizador, digamos assim, ordenador da formação social brasileira? E, bom, a partir disso, acho que a gente pode desdobrar em algumas outras questões a respeito da questão regional no Brasil, Então, Luiz, para começo da nossa conversa aqui, tu poderia nos colocar algumas questões do teu trabalho relacionadas a esses princípios ordenadores da formação social brasileira? Bem, um princípio ordenador do Brasil é que nós importamos muitas coisas e, dentre elas, as categorias de análise que se produzem nos países capitalistas centrais, ou capitalistas mais avançados, ou como queira, de tal modo que pensar a região no Brasil é sempre tentar mediar a importação dessas categorias, pensar em que contexto elas foram criadas e em que contexto elas podem, se é que podem, serem utilizadas para descrever a realidade brasileira. E aí, nesse sentido, eu penso que a primeira parte da sua questão, que aborda a compreensão das dinâmicas sociais e econômicas historicamente realizadas na elaboração da questão regional, é, por si só, já um tema bastante complexo, Eu penso que a gente pode começar por elas e depois, mais adiante, entrarmos na questão do Brasil. Perfeito, Luiz. A questão regional, ela surge originalmente baseada numa teoria econômica neoclássica, Portanto, entender a gênese do conceito região passa por compreender os fundamentos da teoria neoclássica. E essa é uma concepção da economia que surge no final do século XIX com mais força, tem como um dos seus fundadores um austríaco chamado Karl Menger, e ele vai desenvolver uma teoria subjetiva do valor, que é a teoria da utilidade marginal, que liga o valor das mercadorias aos desejos humanos. Ele foi o criador da assim chamada escola austríaca, e mais tarde essa escola neoclássica ela vai se desenvolver em duas frentes. A escola de Chicago, que é onde se forma o nosso digníssimo ministro da Economia, Paulo Guedes, e a própria escola austríaca, Influenciados pelo Menger, a gente vai ter outros autores pela Europa, como o inglês Alfred Marshall, o sueco Knut Wicksell e o italiano, bem estudado aqui no Brasil, o Pareto, Vilfredo Pareto. E todos eles ali na virada do século XIX para o século XX. A escola neoclássica, ela nasce a partir de uma hipótese, que é a ideia de que o indivíduo
ele busca a maximização da utilidade das coisas. E para fazer isso, ou seja, para obter das coisas o máximo da sua utilidade, ele está toda hora fazendo cálculos econômicos, né? Então, é como se existisse um indivíduo racional metafísico que interpela a sociedade e os outros indivíduos a todo momento com base numa racionalidade específica, que é a racionalidade de olhar para os objetos, para as mercadorias e pensar nelas, né, em termos de utilidade, né? Como a gente pode parar para pensar logo de cara, toda vez que a gente tem uma expressão com neo, né, o novo, na frente de algo, a gente tem que pensar um pouco de onde vem o original, né? Então, quando a gente fala de neoclássico, obviamente, no final do século XIX, a gente estava falando de uma nova teoria clássica da economia. E que teoria clássica é essa, né? Era exatamente a economia política clássica de Smith e de Ricardo, que começa a se constituir lá na Inglaterra, na virada do século XVIII para o século XIX. E o neoclássico, ele pega da economia clássica um fundamento principal, que é a noção, né, de que existem microfundamentos na economia, ou seja, na relação entre os indivíduos. Existe uma economia que acontece na relação entre sujeitos, e não na sociedade como um todo. E essa ação individual dos sujeitos, né, que somada faz a economia acontecer. É a ideia de mão invisível, por exemplo, né, que eles retrabalham. Então, a ideia de cada um perseguindo o seu interesse individual gera o funcionamento da economia como um todo de uma maneira racional, né? A gente pode debater isso com mais profundidade a seguir, ver que essa noção de mão invisível ela não estava no Smith, como ela reaparece nos neoclássicos, né? O Smith ele não pensava numa economia que se autorregulava sozinha, até porque quando ele faz o livro dele, né, A Riqueza das Nações, ele dirige esse livro aos homens de Estado, né? Então, o Smith não era o Paulo Guedes, não era o Rodrigo Constantino, ele não era um cretino, era um homem inteligente, o maior economista do seu tempo, né? E quando ele traz essa noção de mão invisível, ele está fazendo ali uma espécie de crítica moral, à moral burguesa. Smith ele é o primeiro economista da economia política clássica, mas ele também pode ser visto como o último economista moral, né? Durante toda a Idade Média, os economistas eles estavam debatendo se o juro era correto ou não, se era eticamente correto ou não, se o lucro era eticamente correto ou não, e a ideia de lucro justo, né, e assim por diante. E na economia moderna, essa questão ética ela fica escondida em outros planos, no plano do não dito, né, e outras questões, como a maior eficiência, começam a entrar em pauta. E como todo autor de um momento de transição, o Smith carrega em si restos desse aspecto de uma ética econômica. Então, ele vai falar o conceito de mão invisível muito sobre uma ótica espacial, inclusive. Se não me engano, ele vai usar isso 2 vezes no Riqueza das Nações, para você ver como é um aspecto muito pontual, né? Ele vai dizer o seguinte, que o protecionismo econômico era desnecessário àquela altura, porque os capitalistas eles iam buscar estar espacialmente próximos das suas atividades econômicas. Então, o industrial inglês ele não ia mandar a sua planta para a China, porque o interesse individual dele era estar perto da produção para poder coordená-la e vigiá-la. Então, esse interesse particular individual atuaria, entre aspas, como a mão invisível, né? Ou seja, algo que a gente não vê, um interesse particular que funciona no sentido de atender o interesse do país como um todo, que é, no caso, manter aquela indústria lá, né? E é nesse contexto muito particular que o Smith usa o conceito, que depois vai ser retrabalhado pelos neoclássicos, né? E ideologizado de uma maneira ainda mais profunda para criar essa noção estapafúrdia de que o mercado sozinho se autorregula, né? Pois bem, isso é um aspecto, né, da economia neoclássica. Então, eles pegam esse lado de uma certa noção de microfundamento
da economia política e reincorporam de uma outra forma no seu discurso. O outro aspecto que é bastante forte na noção na percepção neoclássica do mundo é o que eu mencionei anteriormente, é a noção de homos econômicos, né? O homem econômico. Então, é um indivíduo fictício, metafísico, ele não tem nenhuma característica cultural, pessoal em particular, e ele é inteiramente formulado segundo uma racionalidade e uma visão particular de economia, né? E apresentado como portador de uma racionalidade universal. Então, ele segue critérios que são universalizados, em termos de racionalidade, e, portanto, parametrizáveis. É por isso que a economia neoclássica trabalha a todo momento com modelos, né? Porque ela pensa em indivíduos metafísicos e, com base nessa racionalidade que ela pressupõe, ela cria ali modelos de funcionamento da economia, que evidentemente nunca funcionam. Então, esse ser humano metafísico, esse homo economicus que está ali no cerne da cultura neoclássica, do pensamento neoclássico, ele, por exemplo, ele traz uma universalidade em termos de interesse, né? Então, por isso que o Paulo Guedes a todo momento diz que o indivíduo escolhe o que é melhor para ele do que o Estado, né? Ou seja, é o indivíduo, né? Então, ele considera que o sujeito que está lá no interior do Nordeste, no sertão, tem as mesmas condições de escolher o que é melhor para si e tem o mesmo entendimento do que é melhor para si do que o sujeito que está lá na Faria Lima, trabalhando com especulação financeira. Para o Paulo Guedes é um indivíduo só, com a racionalidade só. Outros aspectos que eles tentam parametrizar, né? Então, esse indivíduo ele tem um conhecimento da totalidade, ele tem acesso pleno à informação, por isso ele vai para o mercado tendo condições de escolher o que é melhor, porque ele conhece todos os itens disponíveis da mesma forma, independente da origem social dele ou do momento histórico específico, né? Ele ele percebe o tempo de uma maneira linear. Então, esse indivíduo ele tem a mesma percepção das necessidades dele, independente do momento histórico específico, da sua própria história pessoal, né? Porque as escolhas de compra que o Everton fazia quando era adolescente não são as mesmas que ele faz quando é adulto, né? De jeito nenhum, eles são bem diferentes. Alguns mesmo permanecem, né? Mas alguns vícios a gente não larga. E esse indivíduo também ele é totalmente livre de determinismos exteriores, né? E é de onde decorre, por exemplo, a noção de meritocracia. É como se todo mundo partisse do mesmo ponto e as diferentes condições sociais que antecedem a nossa própria existência, né? Elas não estão dadas. Então, quando o Everton ainda era um feto na barriga da mãe, muitas das coisas que iam determinar a vida do Everton já estavam dadas, né? O local que ele ia nascer, a classe social, as pessoas que iam estar no entorno. Então, antes da gente nascer, várias escolhas já foram feitas por nós. E esse homo econômicos do aporte neoclássico ignora esse aspecto, né? Sim. Pois bem. E, Luiz, até nesse contexto que tu está nos apresentando, né, essa relação forte entre uma perspectiva da economia, que é a economia regional, né, e o quanto ela acaba se baseando na economia neoclássica, enfim, com esse paradigma teórico assim, de interpretação do econômico, da sociedade, enfim, né. E como esses estudos eles vêm para o Brasil? Como eles acabam influenciando ou direcionando, em alguma medida, os estudos e as proposições aqui nacionais? Então, primeiro, acho importante destacar, né, como é que ele passa do âmbito econômico e passa a constituir um tipo determinado de interpretação do espaço, né? Então, no final do século XIX, há essa nova concepção de economia. A economia deixa de ser economia política do Smith e do Ricardo, que estudavam, inclusive, a relação entre as classes sociais, né? E que entendiam que o valor das coisas era dado pela quantidade de trabalho que estava nelas. E a economia neoclássica, ela entende o valor como resultado da utilidade que elas têm. Isso tem uma razão política particular, específica, importante, né? E a partir daí que a political economy inglesa deixa de ser political e vira só economics, né?
Então, a economia vira uma ciência pura, de tal modo que hoje você pode perguntar para o Paulo Guedes, que é visto como um gênio da raça ali pelos economistas, e se você abrir o mapa do Brasil, ele não sabe te mostrar as capitais. Isso é uma aposta que eu gostaria de fazer, né? Então, o sujeito que é responsável por tocar a reprodução da sociedade, um aspecto central dela, não conhece o próprio país e isso é visto como algo dispensável pelas pessoas, né? Ele não é questionado em nenhum momento a respeito disso. É um sujeito que não sabe nada sobre o Brasil, né? Isso fica evidente a cada fala dele. E tem orgulho de ter esse desprezo pelo próprio país, né? Então, isso é um aspecto importante. Mas, pois bem, na década de 30, na Alemanha, o Christaller, né, ele publica um livro em 33 e ele vai analisar nesse livro as centralidades ali do sudoeste alemão. E ele vai apontar, dentro dessa análise, uma hierarquização dos centros urbanos. E vai criar com isso a teoria dos lugares centrais, né? Então, para o Christaller, o centro corresponde a toda uma cidade, uma aglomeração urbana metropolitana, e, em função dessa análise, ele vai pensar a rede urbana, regional e nacional, né? Então, os centros são os elementos aglutinadores a partir dos quais a gente constitui uma zona de influência que vamos chamar de região, né? E o que é que o Christaller tem a ver com a economia neoclássica? Tudo, né? Porque ele interpreta esse centro como o resultado da decisão racional que os indivíduos tomam ao consumir o espaço, né? Com base naqueles critérios que eu mencionei anteriormente. E não por acaso, quando você abre o livro do Christaller, está cheio de esquemas geométricos, assim. Então, a própria história do que é o recém-formado Estado alemão, as diferenças culturais, etc., nada disso vai aparecer nos esquemas que ele produz no primeiro momento, né? Ele descreve um fenômeno que é concreto, a produção de centralidades no capitalismo, né? Descreve um fenômeno que também é perceptível, que é a criação de zonas de influência que interagem com essas centralidades, mas ele faz isso de uma maneira metafísica, né? Seria a mesma coisa que eu dizer que a gravidade é você jogar uma coisa a partir de um ponto e ela cai para baixo, né? Você está descrevendo o que acontece, mas a gravidade é outra coisa, né? Você tem que conhecer o que são, enfim, campos de força, aceleração, uma série de conceitos que você tem para descrever aquele fenômeno. Pois bem, então, essa é a origem neoclássica da questão regional, que vai ser mais adiante debatida, né, pela própria geografia crítica, vai ser questionada, como a gente pode discutir mais adiante, mas que ela nasce num contexto específico, né? Ela desponta na virada do século XIX para o século XX, que era o momento em que os estados nacionais europeus estavam se consolidando. Quando a gente pensa em países como a Alemanha ou a Itália, a gente sempre imagina esses países em termos de uma tradição ancestral muito antiga, né? Mas, na verdade, eles são estados-nações muito jovens, mais jovens que o Brasil, inclusive. Salvo engano, a Alemanha e a Itália são da década de 70 do século XIX, a unificação deles, né? Então, são países jovens que lá no final do século XIX, para consolidar o seu mercado interno, vão se constituir como estados-nações, né? Ou seja, a consolidação do capitalismo acontecendo em termos espaciais. E para consolidar em termos simbólicos aquilo que em termos econômicos já está dado, alguma construção vai ter que ser feita. E é a partir daí que surge a noção, por exemplo, de mito nacional, né, que vem do romantismo, de você criar uma história comum para aquele espaço, para aquele povo heterogêneo que está dentro do mesmo território. E aí você vai buscar elementos da cultura que unifiquem esse povo, né? Um elemento mais simples de ser encontrado, mas que nem sempre o é a língua. Então, não por acaso, o mito fundador italiano recorre ali ao Dante Alighieri, né? Tendo a Divina Comédia como uma obra fundadora ali do povo italiano. Nos casos mais complexos, como o alemão, por exemplo, em que eles não conseguiam encontrar o mito fundador, eles inventaram na hora, né?
E é por isso que o Wagner vai criar aquela ópera, O Anel dos Nibelungos, que mistura cultura saxônica com mistura nórdica, com cultura nórdica, e vai criar um mito nacional alemão ali, do nada. Enfim, e tem países que vão ter que criar o seu mito em função de outras coisas, porque são bilíngues, né, como a Bélgica, que não é nenhum país bilíngue, porque quando você anda pela Bélgica, você vê que o pessoal da área flamenca não fala francês e vice-versa. Então, de fato, um país cindido aí nesse aspecto, que vai construir seu mito nacional em função de outras coisas. A própria geografia tem um papel importante, né? A geografia, sim, como disciplina escolar, vai nesse sentido, né? De compreender aquilo que é o nosso, né? No sentido do território, enfim, né? Tem um filme que eu gosto muito, que se chama Feliz Natal, que conta a história da paz de Natal na Primeira Guerra Mundial, né? Quando estava ali na Guerra de Trincheiras, existe um dado momento que o pessoal está tanto tempo ali com a guerra parada nas trincheiras, que os próprios soldados de baixa patente começam a fazer a paz entre eles ali e começam a parar de fazer guerra e tal. E teve uma paz no Natal que, inclusive, eles jogaram futebol na terra de ninguém. E eu gosto muito desse filme que ele começa mostrando as crianças na escola na França e na Alemanha aprendendo a odiar o país vizinho, né? Como parte da constituição do seu imaginário nacional. Então, para além do mito nacional, tem também essa questão da afirmação do eu pela negação do outro, né? Aquilo que o nosso colega professor Fábio Feltrin trabalha no livro dele sobre a Argentina, né? Sobre o conceito de dispositivo nacional. Então, a necessidade de negar algum outro para poder se afirmar enquanto eu nacional, unificado. O que ocorre é que essa negação do outro, né, a gente pode chamar de dispositivo nacional, como o nosso colega Fábio faz, e o mito fundador, ele serve para criar uma unidade simbólica onde já existe uma unidade econômica, que é o mercado nacional. Mas ele não serve para explicar as diferenças internas que vão existir ali, né? E é daí que surge a necessidade política do estudo da categoria região, que vai articular o que existe de diferente dentro do todo. E é por isso, não por acaso, que ela surge no começo do século XX e se formaliza academicamente ali na década de 30 nos trabalhos como o do Cristalli, né? Então, nesse período, por exemplo, que vai surgir com muita força a questão do mezzogiorno italiano, né? Que é a discrepância entre o norte industrializado e o sul agrário, que vão ter que passar a ser entendidos como regiões dentro de um mesmo Estado-nação. A questão do urbano e regional na Inglaterra, que articula a escala da região dentro de um país que é menor que o Paraná, né? e tem uma relação bastante complexa com os outros países que compõem o Reino Unido. Vale lembrar que é na época dos anos 10, dos anos 20, que há o aguçamento maior da questão da Irlanda, que permeia todo o século XIX e vai culminar na fundação da República da Irlanda, com a manutenção da Irlanda do Norte junto ao Reino Unido. Então, a questão regional ela surge para dar essa cola ideológica, a gente pode debater mais isso adiante, dentro de um espaço nacional heterogêneo. E no Brasil, chegando finalmente aí na questão que você colocou, depois desse breve preâmbulo, ela surge ali com mais força e tem como sua principal influência, sem dúvida, o economista paraibano Celso Furtado, né? Com o seu trabalho à frente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, que é criada em 1959. Vale lembrar que, à época, o Brasil, em meio à Guerra Fria, ele passava por várias crises ali. O século XIX é um século de crise, de guerra civil no Brasil, que contraria a noção que se constitui do brasileiro como esse povo cordial, né? Então, o século XIX é um momento histórico que o Brasil está sob constante risco de fragmentação, o Estado Nacional Brasileiro. E no final do século, da década de 50, do século XX, a gente tem no Nordeste o fenômeno das ligas camponesas, no interior de Pernambuco, que é um movimento agrário, né, de camponeses ali, lutando pela questão da terra, né? E tocando num ponto que é central e constitutivo da sociedade brasileira, que é o latifúndio.
E, nesse momento, havia um medo enorme que esse conflito se desenvolvesse nos modos do que havia acontecendo, veja só, lá em Cuba, e que isso levasse a uma fragmentação do território nacional. Só a título de curiosidade, se qualquer um for tirar um passaporte, um visto americano no Recife, vai ver que o consulado de lá tem o tamanho do embaixada, né? Isso denota, nos indica a quantidade de agentes da CIA que operavam ali no interior de Pernambuco para vigiar e monitorar a situação das ligas camponesas, né? Tem um ditado que diz, né, que nos Estados Unidos não tem golpe do Estado porque não tem embaixada americana. Então, muito bom. Mas está lá esse consulado americano gigantesco, né, do porte do Embaixada, exatamente porque aquele movimento camponês no interior de Pernambuco estava gerando uma tensão enorme. E o governo Kubitschek se preocupa com isso e vê nesse tipo de movimento um risco de fragmentação ali do território nacional, e por isso opera no sentido de equalizar as discrepâncias, que a gente vai chamar aqui, até um momento posterior, de discrepâncias regionais, né? Bem, só que a noção do Nordeste, evidentemente, não se cria aí, né? Ela já existia um pouco, ela é um pouco anterior a isso, mas é baseada nessa noção do Nordeste como um ambiente de escassez que precisava ser amparado pelo Estado Central e se consolida, sobretudo, na República Velha. Um marco da criação da noção de Nordeste foi a criação do Departamento Nacional de Obra Contra Seco, o DENOPS, em 1909, então no meio da República Velha ali, né? Que vai até 30 com a Revolução. Bem, no campo acadêmico, aí a gente pode debater mais adiante, mas já não é a área tanto do meu domínio, porque já é o domínio específico da geografia, mas eu gostaria de citar o trabalho do Milton Santos, porque ele direciona a crítica dele à metafísica do discurso neoclássico, né? E para manter a discussão no âmbito acadêmico que ele se situava, na geografia, ele nega o conceito, mas mantém a palavra e vai retrabalhá-lo. Então, ele vai discutir ali a noção de centralidade, de região, mas em outros termos, né? E aí, um livro em que ele faz esse exercício é aquele O Espaço Dividido, né? Os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. Então, ele tenta pegar essa palavra e ver como é que ela poderia funcionar ou ser operacionalizada num país particularmente heterogêneo como o Brasil. E aí ele vai falar dos dois circuitos, né? Então ele vai falar de economia informal, o que já deteriora aquela concepção metafísica, né? Porque, por exemplo, o sujeito metafísico do Christaller, ele não conhece a diferença entre você comprar na Feira da Sulanca e comprar no shopping, né? Então, essa dimensão, que inclusive tem a ver com simbólico, não é trabalhada, né? O cara vai na Feira da Sulanca para comprar a mesma marca que ele compraria no shopping, mas com um outro viés de racionalidade, que não está dado na concepção neoclássica de mundo, evidentemente. E só mais um adendo, não é por acaso que a concepção neoclássica, que enseja a política neoliberal, vai ser tão autoritária, né? Porque tudo aquilo que não se enquadra nesse sujeito metafísico deve ser coagido pela força. Então, o fato do Paulo Guedes ser um entusiasta do Pinochet não é aleatório, não é fortuito. Não é mera coincidência, né, Luiz? Exato. Ou que a Margaret Thatcher, né, que foi uma primeira-ministra particularmente autoritária da Inglaterra, ela tenha dito que não existe essa coisa de sociedade. O que existe são os indivíduos, né? Essa é a máxima da teoria neoclássica, né? Tu chegaste a falar um pouquinho do Celso Furtado, aqui como intelectual brasileiro, enfim, que tem um papel importante nas ações de Estado, inclusive, né, na SUDENE, né? Mas quando tu falavas ali do Celso Furtado, eu lembrei muito do trabalho do IBGE, enfim, sobre a regionalização do Brasil, né, e o quanto que, ao longo do tempo, né, foram sendo propostas diferentes regionalizações, né?
E o quanto que a própria noção de Nordeste ela muda ao longo de cada uma dessas grandes classificações, né? É interessante imaginar isso, né? O quanto que o Estado também, ao longo do tempo, vai construindo o que é essa região da seca, enfim, né? Que tu disseste anteriormente, né? E eu acho que esse é um ponto importante, né, Luiz? O papel do Estado, assim, não só no sentido de... Né, não só no sentido atual do Paulo Guedes, né? Mas no sentido de construir, desenvolver um conjunto de políticas públicas que tinham esse viés regional como um elemento colocado, né? Tu chegaste a falar um pouco da questão da seca, né? A gente pode pensar em infraestruturas, entre outras coisas, né? Em alguma medida o Estado inventou regiões no Brasil, Luiz? Aqui é o ponto em que eu passo a defender a minha concepção acerca do Estado, né? O Estado, ele na verdade sempre, a todo momento, atua no sentido de criar as políticas que adereçam, que vão no sentido da questão regional, né? Mesmo quando ele não anuncia dessa maneira. Veja, por exemplo, a relação entre o Bolsa Família e as regiões Norte e Nordeste, né? Uhum. E o Estado capitalista como um todo, num sentido mais amplo, ele sempre atua no sentido de reforçar um dado modo de organização social. E quando ele não é capaz de fazer isso, aí sim, né? Quer dizer, quando ele não é capaz de fazer o que ele existe para fazer, que é reproduzir a sociedade como ela é, aí ele entra numa crise insuperável, de onde podem decorrer várias situações, como, por exemplo, uma guerra civil com balcanização, que é o caso clássico da Iugoslávia. Ou seja, em várias independências, né, vários países. Exato. E onde a negação do outro que estava suprimida e apagada durante tanto tempo sob um mito nacional específico, ela aflora de uma maneira abrupta e ultraviolenta, né? No caso da Iugoslávia, também tem o aguçamento desse processo pela interferência de uma potência estrangeira que queria firmar posição ali, né? E atuou no sentido de desestabilizar ainda o que já era um barril de pólvora, né? Ou tem uma revolução que reconfigura o Estado como um todo, que é o que vai criar novos símbolos nacionais, que vai instituir novas formas de governo. Então, como é o caso da República Popular da China, fundada em 1949, que vai reformular sua concepção de território, inclusive com relação às porções de espaço vizinhas, né, como o Tibete, que ela vai passar a entender como seu e ressignificá-lo, né? Nesse sentido, a invenção, entre aspas, das regiões que você mencionou, né, ela existe de fato. E o Estado, ele não só inventa as regiões, como você também mencionou, a todo momento ele reinventa a região, né? Um caso característico de reinvenção de uma região também, né, para além da do Nordeste, que você citou há pouco, é a do Sul, durante a Era Vargas, né? No sentido de contrapor a hegemonia do Sudeste, que prevalecia durante a República Velha, com a política do café com leite, o Vargas ele buscou reinventar o Sul com base numa reformulação ali artificial de uma tradição sulista, entre aspas. Foi nesse momento, por exemplo, que surgiram os CTGs, né? Que reuniam uma série de hábitos correntes no recorte sul do país e outros nem tanto. E apresentava esses hábitos sob a forma de uma, entre aspas, tradição. É curioso pensar como essa tradição ela tem dificuldade de se sustentar objetivamente quando a gente faz um escrutínio da história dessa porção do espaço brasileiro. Porque se é na década de 30, que é a imigração europeia que povoou esse recorte que a gente chama de Alto Uruguai, se assenta sobre o Brasil, né? Como é que naquela época podia haver uma tradição sulista em que esses recém-chegados imigrantes italianos, alemães e poloneses compartilhavam a cultura comum? É algo interessante de se pensar como isso se constrói. E perceba aí que a recriação do Sul como algo homogêneo, tradicional, é algo extremamente recente. Eu sempre brinco com os nossos alunos, né? Alguns se ressentem disso,
que o Sul é o único lugar que eu conheço onde os locais saem de casa para comprar um souvenir do próprio lugar onde eles vivem. Naquelas lojas gaúchas lá, de centros tradicionais, né? E isso fala muito sobre esse processo de reinvenção da região. Isso para não falar da incorporação. Que briga que tu resolveu comprar, hein, Luiz? Em aula, hein? Oi? Que briga que tu resolveu Pois é, comprar né? em aula, hein? Pois é. Então vou parar de falar do Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, tem o caso do Paraná, né? Que faz parte do Sul, mas que só virou província independente de São Paulo em meados do século XIX, né? Então, ou seja, faria parte, hipoteticamente, de outra região, dado o estado de onde ele surge. Então, isso é bem interessante também, porque o Sul não é só o Rio Grande do Sul. Então, ele é ainda mais heterogêneo que esse imaginário que o Vargas criou a partir de 30, né? Bom, a primeira parte da nossa conversa, do nosso diálogo com o professor Luiz Brandão a respeito da questão regional e o capitalismo, fica por aqui. Nossa conversa segue e estará disponível no próximo episódio do podcast Sem Fronteira.